No alto do Monte Sinai, envolto por trovões e relâmpagos, Moisés encontra-se diante da presença divina. Ali, ele não recebe apenas as tábuas da lei, mas também instruções fornecidas para a construção de um objeto sagrado, um artefato que selaria a aliança entre Deus e seu povo. Feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, a arca deveria ter um formato retangular, medindo aproximadamente 1,20 m de comprimento por 75 centímetros de largura e altura. No topo, querubins esculpidos em ouro estenderiam suas asas sobre a tampa chamada de propiciatório, o próprio trono de Deus na terra. E para essa missão sagrada, Deus escolheu Bezalel e Aholiabe, homens cheios do espírito de sabedoria. Com mãos hábeis, transformaram materiais comuns em um objeto divino. Cada detalhe, desde os anéis de ouro para as varas de transporte até os querubins sobre o propiciatório, foi meticulosamente trabalhado conforme as instruções celestiais. Quando a arca foi concluída, Moisés a consagrou segundo o mandamento do Senhor. Apenas os sacerdotes poderiam se aproximar, e ela deveria ser transferida com reverência, pois nela residia o testemunho da aliança eterna. A Arca da Aliança estava pronta, mas seu verdadeiro poder ainda estava para ser revelado, e o mundo jamais seria o mesmo. A Arca da Aliança não era apenas um símbolo religioso. Ela era o ponto de encontro entre Deus e seu povo. No tabernáculo, uma coluna de nuvem relatada sobre a tenda da congregação durante o dia, e à noite, uma chama ardente brilhava nos céus, sinalizando que a presença do Altíssimo habitava entre os filhos de Israel. Por 40 anos, os hebreus vagaram pelo deserto, e onde quer que a arca fosse, a glória de Deus ia com eles. Cada movimento da arca determinava o caminho da nação. Quando a nuvem se erguia, o povo marchava. Quando ela parava, o povo acampava. Mas foi à beira do Rio Jordão que o primeiro grande milagre da arca aconteceu. Os sacerdotes, carregando o objeto sagrado, avançaram em direção às águas revoltas. E no momento em que seus pés tocaram o rio, as águas pararam de correr. Um caminho seco surgiu diante deles, permitindo que todo o povo de Israel cruzasse em segurança, assim como Moisés os havia guiado pelo Mar Vermelho. O poder da arca se manifestou novamente durante a conquista da Terra Prometida. Deus tentou que os israelitas cercassem Jericó por 7 dias, sem espadas, sem arietes, apenas a arca e o som das trombetas. No 7º dia, quando os sacerdotes tocaram as cornetas e o povo atrativo com toda a força, as muralhas da cidade caíram por terra. A vitória ao povo escolhido pelo próprio Deus. A Arca da Aliança era uma arma divina, uma força imbatível na guerra, mas seu poder não podia ser usado levianamente, e aqueles que ousaram desafiar sua santidade pagaram um preço terrível. A confiança dos israelenses na Arca da Aliança cresceu a cada vitória, mas a fé do povo começou a se desviar. Ao invés de buscar a Deus, eles passaram a tratar a arca como um amuleto de guerra, uma arma infalível. Em uma batalha contra os filisteus, os israelitas, desesperados por uma vitória, levaram a arca para o campo de batalha, acreditando que sua presença garantiria o triunfo. Mas a fé dos israelenses não estava mais em Deus vivo, e sim no objeto sagrado. A proteção veio de forma severa. Os filisteus derrotaram Israel, mataram milhares de soldados e capturaram a Arca da Aliança. Foi um dia de luto e vergonha para o povo escolhido. Triunfantes, os filisteus levaram a arca para Asdodê, um de seus principais templos, e a colocaram diante da estátua de Dagon, seu deus. Para eles, aquilo era a prova de que seus deuses eram mais poderosos que o Deus de Israel. Mas o Deus de Israel não se deixa zombar.
Na manhã seguinte, os sacerdotes filisteus entraram no templo e encontraram a estátua de Dagom caída diante da arca. Confusos, eles ergueram novamente. Mas no dia seguinte, a estátua estava no chão outra vez, agora com a cabeça e as mãos quebradas. Não resta dúvida. A Arca da Aliança não era uma peça de troféu, era o trono do Deus Altíssimo. O pânico tomou conta dos filisteus. Tumores, pragas e morte se espalhavam por onde a arca era levada. Sem outra escolha, decidiram devolvê-la com oferendas de ouro, esperando acalmar a ira do Deus de Israel. Colocaram a arca em um carro de bois sem condutor, que milagrosamente seguiu sozinho para a terra dos israelitas. Assim, os filisteus aprenderam que a arca não era um troféu de guerra, mas um símbolo sagrado que exigia respeito absoluto. Anos depois, Davi decidiu levar a arca para Jerusalém em uma celebração grandiosa. Mas o transporte foi feito de maneira errada. Colocaram a arca em um carro de bois, em vez de carregá-la como ordenava a lei. Durante o trajeto, os bois tropeçaram e Uzá instintivamente estendeu a mão para segurar a arca. No mesmo instante foi fulminado por Deus. A lição era clara. A santidade da arca não podia ser violada nem mesmo por boas intenções. Após a morte de Uzá, Davi temeu continuar a jornada e decidiu deixar a arca na casa de Obed-edom. Mas em vez de maldição, sua casa foi abençoada com prosperidade e paz. Davi percebeu que não era a arca que trazia destruição, mas sim a falta de reverência. Com isso, organizou um novo transporte, dessa vez de acordo com as leis divinas, e finalmente trouxe a arca para Jerusalém em uma celebração de alegria e temor ao Senhor. O castigo não parou por aí. Onde quer que a arca fosse levada, pragmáticas e fraquezas assolavam a cidade. Tumores surgiam nos corpos dos filisteus, ratos infestavam as ruas. Em desespero, eles passaram a mover a arca de cidade em cidade, mas os desastres os perseguiram sem cessar. O temor se infestaram, e os filisteus decidiram que era hora de devolver a arca ao seu verdadeiro dono. Reconhecendo o poder divino, os filisteus enviaram a arca de volta a Israel, acompanhados de ofertas para apaziguar a ira do Senhor. Mas o retorno da arca traria novos desafios e tragédias para aqueles que não respeitassem sua santidade. Após a morte de Uzá, Davi aprendeu a lição. Desta vez, a arca foi transportada corretamente, carregada nos ombros dos levitas, conforme a lei ordenava. Quando finalmente chegou a Jerusalém, Davi celebrou com danças e sacrifícios. A cidade ressoava em alegria, e a arca foi colocada em um tabernáculo especial, aguardando o momento de ser levada ao templo do Senhor. Foi apenas no reinado de Salomão que a arca encontrou sua segurança definitiva. No dia da dedicação do templo, os sacerdotes a levaram para o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do santuário. Quando a arca foi colocada em seu lugar, uma nuvem de glória encheu o templo, e o próprio Deus confirmou sua presença entre o povo de Israel. Mas o destino da arca tomou um rumo desconhecido. Séculos depois, quando os babilônios invadiram Jerusalém e destruíram o templo, a Arca da Aliança desapareceu. Os relatos bíblicos silenciados sobre seu paradeiro e seu mistério têm intrigado estudiosos e aventureiros ao longo da história. Muitas teorias surgidas ao longo dos séculos. Alguns acreditam que a arca foi escondida pelos sacerdotes antes da invasão babilônica, talvez nos túneis secretos sob Jerusalém. Outros dizem que ela foi levada para o Egito e está guardada em mistérios antigos. Há até aqueles que afirmam que a arca está na Etiópia, protegida por monges há milhares de anos. O que se sabe é que a Arca da Aliança representava a conexão direta entre Deus e seu povo.
Seu poder não estava em sua estrutura dourada, mas na presença divina que nela habitava. Se ainda existe ou não, permanece um mistério, mas seu legado jamais será esquecido. A Arca da Aliança pode ter desaparecido, mas sua mensagem continua viva. Ela nos lembra da aliança entre Deus e a humanidade, da obediência e da fé. E talvez um dia seu verdadeiro paradeiro seja revelado. A história da Arca da Aliança continua a fascinar e inspirar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre mistérios bíblicos e arqueologia sagrada. Fiquem com Deus e até a próxima.